Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o melhor dia das nossas vidas, porque todos os dias são melhores dias das nossas vidas, porque o que passou já acabou. Você só tem hoje, hoje é o presente, hoje é o melhor dia da sua vida, porque é hoje que você tem a oportunidade de fazer coisas que você não fez ontem e que você nem sabe se vai fazer amanhã. Hoje é que é o melhor dia, hoje é a melhor hora, hoje é a sua grande oportunidade de dar aquela virada na sua vida e acertar, tá? Acertar o passo. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Jane Luco, fundador do canal Jane Luco Aloha, sou facilitadora de barras de Axis, sou hipnoterapeuta, adoro falar de lei da atração, sou certificada em Ho'oponopono e estamos aqui para mudança de mindset, reprogramação mental. O que é isso? Mudando a maneira de pensar para construir um futuro melhor, tá bom? Então, hoje eu separei aqui 3 coisinhas aqui, e antes disso, se você já está aqui e não teve a chance ainda de se inscrever no canal, já aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like, toca no sininho para não perder mais nenhum vídeo, porque aqui nós temos conteúdos que vai te fazer pensar e pouco a pouco você vai ver que você vai começar a mudar a sua maneira de pensar. Isso aconteceu comigo. Eu comecei procurando no autoconhecimento para mudar a minha vida. Existia alguma coisa que eu não entendia e que eu achava que estava errado. Estava. Por quê? Porque eu tinha muitas crenças e muito medo, porque tudo que eu ia fazer de novo parecia que não dava certo. Por quê? Porque eu tinha uma autoestima muito baixa, eu tinha medo do desconhecido, eu tinha, meus pais e a vida, amigos, me colocaram tanto medo de dar um passo que foi muito difícil eu conseguir dar essa virada na minha vida. Eu lembro que eu passei muitos anos, hoje eu tenho 58 anos e hoje eu posso dizer que eu tenho a rédea da minha vida, mas demorou. Então, a ideia desse canal é para que pessoas mais jovens, se tiverem a oportunidade de aprender com os erros dos outros, começam já a partir de agora a mudar a vida de vocês. E mudando a maneira de pensar, vocês vão ter muito mais oportunidades. Por quê? Porque eu descobri que o universo está sempre a nosso favor. E eu achava que ele estava contra. Mas não, o universo está sempre a nosso favor. Ele está sempre... E ele não te pune e nem te absolve. Ele simplesmente só vai te dar mais daquilo que você já é. E quando eu descobri isso, a minha vida mudou, porque eu comecei a controlar como eu me sentia. E ao controlar como eu me sentia, eu comecei a absorver mais coisas e a entender que mais coisas boas vinham em minha direção. Mas ao passo de que quando eu me entregava a tristeza, a mágoa, ao julgamento, a minha vida dava uma parada. E eu lembro que eu costumava dizer que tinha uma nuvem preta em cima da minha cabeça porque tudo dava errado. Tudo dava errado. E eu começava a fazer as coisas e eu desanimava muito rápido, muito fácil. Eu entregava os pontos. Eu começava as coisas e não terminava, porque eu não tinha foco também. Então, quando eu cheguei a um ponto que eu falei, chega, até aqui eu cheguei e daqui pra frente eu vou descobrir o que tá de errado com a minha vida. Por quê? Eu sou perfeita. Eu tenho 2 braços, eu tenho duas pernas, eu estava ainda numa idade legal, né? Era o que
Foi antes da pandemia. Falei, eu ainda estou me sentindo forte, ainda estou me sentindo bem. Por que que eu não consigo fazer a minha vida resolve? Eu não resolvo a minha vida. Eu vejo tantas pessoas que conseguem tantas coisas e eu não conseguia. Por quê? Porque eu me sabotava. Eu sempre me sabotava com o medo e a insegurança, a dúvida me sabotava. E aí eu comecei a pensar nas coisas que deram certo na minha vida, como, por exemplo, a minha chegada aqui nos Estados Unidos, com meus 3 filhos. Quando eu cheguei, por que eu vim, né? Por causa de um livro do Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Lendo esse livro lá atrás, eu entendi que eu tinha que visualizar alguma coisa. Eu tinha que ter metas, eu tinha que pensar em goals, sabe? Eu tinha que querer chegar a algum lugar. E sem querer, com o marasmo que estava a minha vida, até porque nem tão marasmo, eu estava montando um salão, num segundo ponto, tá? E eu estava feliz, eu não estava mal, presta atenção, eu não estava triste, nem sem esperança, eu estava desanimada com a minha vida, mas eu ainda tinha capacidade de sonhar, sabe? Eu estava fazendo planos, o meu salão, estava dando tudo certo, estava montando, porém, aquilo eu já estava fazendo há alguns anos, né? Então já tinha se tornado uma rotina, iria sair de qualquer maneira, iria ficar pronta de qualquer maneira, mas eu queria mais. Eu olhava para os meus filhos, a primeira estudava em escola particular, o segundo tinha 3 filhos, a primeira estudava em escola particular, o segundo já estava indo para a escola pública e a terceira iria também para a escola pública. E a primeira iria acabar na escola pública também. E eu, como eu tinha estudado só em escolas particulares, eu tinha um certo medo da escola pública, eu tinha um certo preconceito com a escola pública, sim, porque eu não tinha a experiência da escola pública, tá? Eu ia pela cabeça dos que os outros falavam, eu ia como se diz, pela experiência dos outros, e todos falavam mal, que as crianças aprendiam coisas horríveis e tal. Então, tipo, eu tinha esse preconceito. Eu não vou dizer para você que eu não tinha, porque eu tinha. Eu queria, assim como a minha primeira filha estava em escola particular, eu queria que os meus 2 tivessem o mesmo nível de educação. Porém, eu não tinha dinheiro. Todo o meu dinheiro estava sendo consumido pelo meu salão, né? Então, eu tinha empregados, eu tinha um monte de coisa e muita, muita dúvida. Mas com o livro do Poder do Subconsciente, eu entendi que eu tinha que sonhar como criança, sonhar como quando eu era criança. E eu tinha que visualizar a vida que eu queria. E o que eu visualizava? Como eu me sentia amarrada naquele salão, porque não me sobrava dinheiro para fazer absolutamente nada, né? Era só para investir. Eu ganhava, pagava a conta e reinvestia o dinheiro. Então eu estava sempre dura, né? Então eu pensava, eu queria tanto viajar. Eu queria ter a experiência, pelo menos uma vez, de morar fora, de aprender uma outra língua, de que meus filhos conseguissem falar outra língua. E eu comecei a sonhar. Tava de graça. Eu sonhei. E eu sonhei muito. E durante 7 meses, mais ou menos 5 meses, o sonho começou a virar realidade. Visto já tinha saído, passaporte já tinha tirado, dinheiro já estava mais ou menos juntado, né?
alguma coisa, tinha algumas coisas para vender, para ter mais dinheiro, e eu pulei na oportunidade. Eu falei, quer saber? Eu vou dar uma de louca assim. Muita gente me chamou de louca. Eu vou dar uma de louca assim. Eu vou para os Estados Unidos, vou passear com os meus filhos, e se eu gostar, porque eu sabia mais ou menos de pessoas que tinham vindo para cá e tinham se dado bem. E eu pensava, por que não? Né? Minha vida estava estagnada, um salão de beleza, onde a gente trabalha, todo mundo folga sábado e domingo, a dona do salão trabalha mais dobrado, né? Durante a semana, uma correria pagando conta, boleto. Naquela época não existia pagar online, era tudo no boleto, na fila do salão, do banco. Então a vida era muito difícil. E muitas vezes eu deixava de atender e ao mesmo tempo eu fui perdendo a vontade de, sabe, de fazer o meu trabalho que eu gostava tanto, que era pintar cabelo, cortar cabelo, porque eu passava o dia inteiro pagando conta, ou procurando fornecedor, ou fazendo cursos para poder ter direito a empréstimos, para me endividar mais um pouco, para me enterrar mais um pouco, e tudo que eu fazia parece que nada era suficiente. Então, com conclusão, ia dormir preocupada. Acordava mais preocupada ainda. Desenvolvi uma gastrite nervosa, quase uma úlcera. E era magrinha, que nem um espeto, né? Magríssima, ao ponto, a minha filha era gordinha, a pequena era gordinha, então era até estranho, uma mulher magrinha, parecia uma menina, né? Magrinha, era nova, com uma filha grande, bonita, né? Mas parecia um garoto, cabelo bem curtinho. Eu sempre gostei de cabelo curto, mas era muito magra, muito magra. Mas não que eu passasse fome, é que tudo que eu comia eu absorvia, porque eu me mexia tanto, eu tinha um metabolismo muito, muito rápido, muito forte. E é assim, e ainda por cima de manhã, acordava cedo, ainda ia fazer Cooper, né? Fazer jogging, para poder aliviar minha cabeça, que minha cabeça vivia, já acordava estourando, de nervoso, com as contas, com aluguel, com escola, entende? Com um monte de coisa. Então minha vida era tumultuada. Não vou dizer, eu não tinha tempo para balada, eu parei de ir na balada muito cedo, então eu não tinha tempo para balada, eu tinha 3 filhos, né? Eu casei muito cedo, eu separei muito cedo e tive responsabilidades muito cedo. Então daí, você vê, isso aí eu acho que a maioria, pelo menos no Brasil e no mundo, né? Mãe solteira, sozinha, criando filho, isso é uma história que nem é tão novidade. Até aí tudo bem. Porém, eu comecei a sonhar. Eu comecei a acreditar no que aquele livro me dizia. E aí, em 7 meses, eu estava chegando nos Estados Unidos. A partir do momento que eu comecei a sonhar, em 7 meses eu realizei esse sonho. Com toda aquela bagunça que era a minha vida, né, aquela correria, eu lembro que a única hora que eu falava assim, ai, as crianças estão dormindo, tá tudo bem, final do dia, ai, agora eu vou deitar e vou sonhar. Eu botava minha cabeça no travesseiro e imaginava viajando com os 3. Eu vindo pra Disney, eu não tinha mais o que fazer. Entende? No outro dia ia ser como qualquer outro dia, né? Aquela correria, trabalho, conta, cliente. E a única hora que eu tinha para mim, para sonhar, era à noite, na hora de botar a cabeça no travesseiro. Então foi isso. Daí surgiu, 7 meses, cheguei aqui. Só que aí é que tá. Quando eu cheguei, eu não tinha noção, eu não tinha ainda a ideia do que é que tinha acontecido. Hoje eu sei, naquela época,
quando eu comecei a ler aquele livro, minha vida deu um salto quântico, mas eu não percebi. Foi tão rápido e natural que eu não percebi, mas ela deu uma virada. Então, em 7 meses, meus filhos estavam estudando numa escola americana, aprendendo inglês. Eu estava sem nem ideia, não conhecendo ninguém, começando do zero. Consegui um apartamento, um carrinho. Tive que fazer o que todo mundo fazia, que era limpar a casa, limpar hotel, tá? Mas foi por pouco tempo. Depois eu já comecei a cortar cabelo de novo no meu condomínio. Era um condomínio muito bom. Então, quer dizer, eu nunca morei mal nos Estados Unidos, sempre foi bem. Então, isso me animava, porque não faltava nada, a geladeira estava cheia, eu não morava mal, condomínio com 5 piscinas. Então, quer dizer, para mim estava ótimo. Eu estava trabalhando um serviço que não precisava nem pensar, para limpar as casas. Era só absorver a novidade, era só entender como eles viviam. E para mim tudo era novidade nessa época. E foi um ano, assim, um ano. Aí depois eu acabei me casando com um americano, acabei tendo os papéis, a vida mudou, né? E ele faleceu. E aí hoje eu sou casada com um brasileiro. Mas nesses 6 anos casada com um americano, minha vida mudou totalmente para melhor. E consegui entender como os Estados Unidos funciona. E depois eu tive mais tempo, depois que a minha vida começou a melhorar, eu tive mais tempo para pensar o que foi que eu fiz. Por que eu cheguei aqui? Como eu fiz isso? E comecei a identificar. Sim, foi o livro, eu comecei a ler o livro, eu comecei a sonhar. Então, eu comprovei com a minha vida como eu cheguei aqui. Então tá, até aí tudo bem. Mas aí eu também comecei a absorver e estudar, né? Identifiquei 3 maneiras que você se sabota. A gente se sabota o tempo todo, não é só quando quer ou quando tem intenção. Não, você se sabota o tempo todo. Né? E qual é o que diferencia a Jane que vivia lá no Brasil da Jane que vive nos Estados Unidos? Eu consegui entender que eu procrastinava muitas vezes. Eu tinha uma zona de conforto onde o quentinho estava bom, eu tinha medo de fazer coisas diferentes, né? Então, a procrastinação é quando nós adiamos tarefas importantes na nossa vida e no final acabamos sobrecarregados e estressados porque nós não damos conta de fazer. A gente vai deixando para a última hora, deixando para a última hora, deixando para a última hora e a gente não faz. Então a gente está sempre pensando na maneira que seria mais fácil de resolver as coisas e não na maneira que poderia mudar as coisas. Nós estamos sempre na zona de conforto. Então, a zona de conforto, ela só te dá aquilo que você já tem. Você nunca vai conseguir algo diferente fazendo as mesmas coisas. Mas quando você começa a sonhar e a sua vida começa a mudar, você começa a perceber que você pode ir um pouquinho mais além, você não morreu, você tá ali, você ainda tá respirando, você tá tranquila, entendeu? Então você pode dar um passo mais e um passo mais. E aí você vai descobrindo um mundo de coisas que você jamais pensou lá atrás. Mas enquanto você não passar, não identificar que você procrastina, que você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer, você não muda. Você só vai patinando. A segunda coisa é o medo do fracasso. E se eu tentar e não dar certo? E se eu passar fome? E se eu me perder? E se eu não gostar?
Nesse e se, ele vai longe, tá? O medo do fracasso é o medo do novo. O medo de não ter controle do que ainda você não conhece. Só que o que nós esquecemos que você não pula de uma coisa para outra. De repente existe um processo e neste processo você vai aprendendo como chegar lá, onde você quer. Existe esse tempo de processo, mas nós não prestamos atenção nisso. Nós só entendemos que está distante um ponto do outro, a sua realidade hoje, do que você quer alcançar. Você não vê que existe um caminho no meio. E esse caminho é onde você vai aprendendo. E você vai errando e vai aprendendo. Mas nada vai acontecer com você, porque você está tentando aprender, você está entendendo como é que o processo, qual é o processo da coisa. Então, se eu estou abrindo um negócio diferente, eu quero o sucesso, mas eu estou aqui abrindo um negócio diferente, né? Mas ninguém abre um negócio que não conhece, né? Então você começa já pelo ponto de aprendizado do que você quer abrir e tal. Mas existe o medo de não dar certo, ok. Mas no processo que você está sonhando com o sucesso, existe um processo, e nesse processo as coisas vão se formando, as coisas vão se acomodando e dando, entendeu? Te dando o poder de entender como que você chega lá, o caminho que você tem que chegar lá, escolher, você escolhe. Mas nós temos medo, e esse medo do fracasso é o que nos aterroriza, é o que nos prende a muitas zonas de conforto, tá? E o terceiro é o perfeccionismo. Gente, só se aprende errando. A gente nunca, a gente só consegue a perfeição com muita prática, com muita tentativa. Você só chega aonde você quer com muita luta, com muito aprendizado. E muita gente acaba consigo mesmo com essa mania de perfeccionismo, achando que a hora certa de começar é a hora que tiver tudo na mão. E aí vem qualquer problema, você cai na procrastinação porque você não começou ainda, entendeu? Mas quando você fica botando o perfeccionismo na frente, tem que ser perfeito, não vai dar certo, entendeu? Porque você, ao começar agora, mesmo sem ter tudo, imagina que você vai ter tudo daqui a pouco, mas você não tem, então não deixe para amanhã para começar. Você tem que começar alguma coisa que seja colocando os planos no papel, que seja coletando a maior quantidade de informação que você puder sobre aquilo que você quer. Então, se é a compra de uma casa, se é abrir um negócio, se é mudar de emprego, se é fazer um curso, você tem que já começar a direcionar a sua vontade, os seus planos em direção àquilo que você quer. Porque o que vai acontecer? O universo começa a notar o seu interesse. Mas ele está ali, só observando. Mas ao você começar a botar o plano em ação, começar de alguma maneira, o universo vai te ajudar, vai começar a te ajudar. Você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho. Tá? Se você acredita em Deus, é Deus que está do seu lado. Se você acredita em Buda, é Buda que está do seu lado. Se você acredita no universo, é o universo que está do seu lado. Não importa. É o que você acredita. Vai te dar. Porque a lei da atração, ela só recebe a informação através da vibração. Então, quando você está com planos de conquistar alguma coisa, você está feliz e você está pensando e você está vibrando naquilo.
E você está animada, você está excitada, você está com garra, entende? Com vontade de fazer. É este movimento do seu coração, do seu sentimento, da sua respiração, é isso que está mandando a vibração. E a mesma, ao contrário, quando você está triste, quando você está desanimado, estressado, irritado, o universo também te manda mais daquilo. E foi isso que eu notei. Para mim dar esse salto quântico, eu estava super animada. Eu estava super feliz porque eu sabia que ia ser muito bom fazer essa viagem. Para mim, para os meus filhos, eu estava vibrando por dentro. E o universo me deu mais motivos para eu vibrar. E desde então tem sido assim. Então, se eu tivesse que te dar como se diz, uma base do que é a lei da atração, eu daria esses 3 motivos, 3 tipos de autossabotagem que você tem que evitar: a procrastinação, o medo do fracasso e o perfeccionismo. Com essas 3 são as que mais te botam para baixo, é as que mais te atrapalham. Eliminando isso, reconhecendo isso, você vai com certeza seguir por um caminho diferente, tá? Então, era isso que eu queria dizer. Sinta que é possível e é possível. Sinta que você pode alcançar tudo o que você quiser, porque você pode. Isso já foi provado, já é verdade. Eu tô aqui para dizer para você que isso é verdade. E depois disso, muita coisa eu consegui, muita coisa eu manifestei, tá? Eu consegui coisas lindas, eu viajei para lugares maravilhosos, eu vivo aqui há 25 anos, eu aprendi 2 línguas, não foi uma só, eu aprendi o espanhol e o inglês. Eu sempre trabalhei com americanos, eu sou, como se diz, eu consegui marcar a minha presença de cabeleireira em território americano, no meio de americanos, eu nunca trabalhei, aliás, eu trabalhei uma vez num salão brasileiro e foi por uns 3 meses. Depois disso, eu só trabalhei com americanos. Por quê? Porque eu queria aperfeiçoar minha língua e 2, eu queria ver como eles trabalhavam. E eu fiz o curso de cabeleireiro 2 vezes. Eu fiz no Brasil e eu tive que fazer aqui de novo, porque não aceitavam o meu diploma. Na época eu não sabia como. Hoje eu sei que tem até uma maneira aí de você adaptar o diploma brasileiro no diploma americano e você faz algumas horas de aula. Eu fiz todas de novo. Eu fiz 2 vezes o mesmo curso. Mas eu aprendi muito, eu não me arrependo, porque eu aprendi a maneira do Brasil e eu aprendi a maneira americana. Então, para mim, só foi adição, entende? Eu só somei coisas na minha vida. E depois disso, comecei no caminho do autoconhecimento e fiz cursos e tal. Então, quem me conhece já está aí 1 ano no canal, 1 ano e meio de canal. Tenho o Instagram, quem quiser olhar os conteúdos que tem lá no Instagram, Janelu Galoha. Nós temos lá Clube dos Assinantes, onde a gente fala de uma maneira um pouquinho mais... a gente manda PDFs, vamos fazer sorteio de livros, sorteios de caderno da lei da atração. Então tem várias coisas lá, as pessoas, tudo começa a ser anunciado mais lá, né? Vou dar cursos de barras. Quem estiver aí querendo encontrar uma nova profissão, ser uma terapeuta holística, uma terapeuta de barras de axis, eu posso te formar também. E estou indo para o Brasil para poder dar curso.
Quem tiver interesse nesse curso de barras de Axis, por favor, entre em contato lá no Instagram, no direct com a Paty. O Clube dos Assinantes lá no Instagram, ele é novo, começou mês passado, mas nós estamos com bastante planos para começar a jogar mais PDFs, a fazer sorteio de livros, tá? Vão sair alguns e-books também e possivelmente até o final do ano cursos, tá? Online, para que você chegue mais fácil. Talvez não demore 7 meses como foi para mim. Tomara que demore muito menos para você, tá bom? Aloha! Mas não esquece, tudo depende de você. É você que tem o comando desse jogo que se chama a sua vida. Não dá esse comando para ninguém, tá bom? Ele é todo seu. Aloha!